Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, e vamos juntos ver o que tem planejado para estudarmos. A nossa aula de número 66 tem como objeto de conhecimento Teorema de Tales com detalhamento em razão e proporção e suas propriedades. Então, agora é aquele momento ali que você vai se concentrar, pegar o seu material para fazer todas as anotações e vem comigo, então, para a nossa aula. Bem, como vocês viram aí, o nosso objeto de conhecimento não é Teorema de Tales, e no detalhamento nós vamos estar estudando aí dois conteúdos que são fundamentais para entender este teorema. Então, é necessário que você faça todas as suas anotações, não perca nenhum momento da aula para que você possa compreender perfeitamente aí o avançado conteúdo. Então, razão, proporção, não é o que é cada um, quais são as suas propriedades. Observe aí a sua tela e vamos iniciar então conhecendo razão. Uma razão é uma comparação entre duas quantidades usando a divisão, ou seja, razão de dois números é o quociente do primeiro pelo segundo. O que é quociente? Quociente é o resultado da divisão. A representação da razão, para que você comece a partir de então a identificar, é expressa na forma de fração, não é como você vê aqui, ó, A sobre B, ou como dois números separados por dois pontos, como esse segundo parêntese. Então, que fique logo aí anotado, que você já guarde aí com você o que vem ser ali a razão. A razão, como nós vemos aí, é uma comparação entre duas quantidades usando a divisão, e como eu completei para vocês aí, vai ser o quociente ali do primeiro número pelo segundo. Visualizando esta definição e exemplo, nós temos aí o fragmento de uma receita culinária, que diz o seguinte: em uma tigela, bata os ovos e adicione o leite. Se você usar uma xícara de leite, use 2 ovos. Essa segunda indicação aí, quantidade de leite e ovos, você pode representar usando quem? Razão. Então, a cada uma xícara de leite, você vai usar quantos ovos? 2 ovos. E é formada aí a razão 1 está para 2. Quando nós estamos estudando razão, é necessário que se saiba fazer a leitura correta dela e que também se saiba nomear aí cada número que compõe. Então, se eu tenho a razão 1 sobre 2, não é essa a leitura correta. A leitura correta é 1 está para 2. Este primeiro número aqui, que no caso é 1, ele é chamado de antecedente. Já o segundo número, que aqui no caso é o 2, é chamado de consequente, ok? Então, você sabendo aí o nome de cada número que compõe ali a sua razão e sabendo fazer a leitura, a dificuldade vai ser mínima para você. Avançando aí no exemplo, nós temos que em uma sala de aula há 25 meninos e 15 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Algo interessante a se observar aí em razão é que você deve obedecer à ordem estabelecida. Aqui neste exemplo, ele quer a razão entre o número de meninos pelo número de meninas. Então, o antecedente é quem? O número de meninos. Quantos meninos há na sala de aula? 25. O número de meninas vai ser quem? O nosso consequente, o nosso segundo número. E neste exemplo, quantas meninas há na sala de aula? 15. Então, a razão aí entre o número de meninos e o número de meninas nesta sala de aula é 25 está para 15. Mas quando nós estamos estudando aí razão, vale a pena também conhecer as suas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva. Reflexiva, reflexo, igualdade. Uma razão é sempre igual
a si mesma. Então, se eu tenho esta razão aqui, ela vai ser igual a ela mesma. Esta propriedade é a reflexiva. A nossa segunda propriedade é a simétrica, que nos diz o seguinte: se a razão A está para B é igual à razão C está para D, então a razão C está para D também é igual à razão A está para B. Muita razão, de repente deu um nó aí, você não conseguiu entender? Olha o exemplo para você compreender. Nós temos aqui a igualdade entre duas razões. Esta primeira razão está para essa segunda, conforme diz aqui a igualdade, ok? Então, se a primeira está para a segunda vai estar para a primeira. Só foi aí trocada a ordem, não é quem vem em primeiro lugar e quem vem em segundo. Mas quando nós trocamos essa ordem, a igualdade continua, nenhum valor vai ser alterado. A terceira propriedade aí das razões é a propriedade transitiva. É um pouquinho mais longa, leia comigo aí atentamente que você vai compreender. Se a razão A está para B é igual à razão C está para D, é a primeira informação, tá? A razão A está para B é igual à razão C está para D. E a razão C está para D é igual à razão E está para F. Qual é a conclusão que se tira aí? Pense comigo. O C está para D é igual a esta razão, tudo bem? Mas a razão C está para D é também igual a essa razão. Então, qual é a conclusão que nós temos? Que a razão A está para B é igual à razão E está para F. É mais uma questão aí de conclusão, conclusiva. Olha o exemplo para você fixar melhor e até compreender o que nós acabamos aí de ler e representar. Nós temos aqui a primeira razão e ela está aqui para a segunda, certo? 2 está para 3 é igual a 4 está para 6. E 4 está para 6 é igual a razão 6 está para 9. Você já percebeu que esta razão aqui aparece repetida? Se ela é igual tanto a esta razão quanto a esta outra, qual é a conclusão que se tira? Que essas duas razões aqui são iguais entre si. Tudo bem? Então, aí são 3 propriedades que é interessante que você conheça para que você possa aplicar de repente ali até em resolução de questões que vierem aparecer para você. Mas, pegando agora todo esse conhecimento, toda essa definição de razão às propriedades, vem comigo resolver então agora alguns exemplos para fixar melhor aí tudo que nós acabamos de visualizar. De olho na sua tela, aproveite para fazer todas as anotações. O primeiro exemplo nos pede que se determine a razão do primeiro para o segundo número. Quer que se determine quem aqui? A razão. E ele já colocou a ordem. É do primeiro para o segundo número. Se é razão, a representação dela pode ser feita de 2 modos. Ou vai ser feito aí no modo da divisão, ou vai ser feito aí usando os 2 pontinhos. Qual é a correta? As 2 estão corretas. Professora, qual eu uso? Tanto faz. Tanto uma quanto a outra. A mais usual é esta representação aqui. Então, se ele quer a razão entre 1 e 9, a razão vai ser 1 está para 9. Mais um exemplo aqui. 4 e 7. Ele quer a razão entre esses 2 números. Então, se é do primeiro para o segundo número, a razão vai ser 4 está para 7. Isso em forma aí, não é de fração, tudo bem? Mas se você quiser representar aí do segundo modo, você vai colocar que 1 está para 9 e que 4 está para 7. Os 2 modos, como eu disse anteriormente, estão corretos, só que o mais usual é na forma aí fracionária. Esse aí foi o nosso primeiro exemplo. E aqui mais um exemplo para você fixar melhor. O segundo exemplo nos diz o seguinte:
que havia, não é, uma viagem ali de 150 quilômetros. Então, 150 quilômetros ali seriam percorridos, mas o motorista só conseguiu percorrer 120 quilômetros. Dos 150, ele conseguiu percorrer ali somente 120 quilômetros. O que este exemplo quer aqui? Ele quer a razão entre a distância não percorrida, ali quanto faltou para concluir, certo? Pelo total do percurso. Então, perceba aí que ele já disse a ordem que ele quer a razão. Qual foi a distância não percorrida? Pense lá comigo. Deveria se percorrer 150 quilômetros. Foi concluído? Não. Só 120 quilômetros aí foi cumprido. Então, a distância não percorrida aí foi de 30. Qual era a distância total? 150. Então, está aí, ó, mais um exemplo de razão. Mas, para ficar melhor fixado aí para você, vamos em mais um exemplo aqui, ok? A razão entre dois números é 7 está para 6. Eu sei quais são os números? Não. Então, eu vou dizer aqui que eu vou ter os números x e y, porque eu não sei até então quais são os valores, mas eu sei que a razão entre esses dois números é 7 está para 6. Olha aí. Só que o maior deles, não é? Entre esses dois números aqui, o maior é 42. Então, qual vai ser o outro valor? Então, aqui a gente vai analisar com calma. 7 está para 6. Qual vai ser o maior número aqui? 7. Então, o 42, aqui no caso, vai ser o nosso antecedente. Vem em cima. E nós vamos ter que descobrir o valor do y. Difícil? Não. Aqui você vai olhar e vai perceber que do 42 para o 7, houve um aumento. 42 para 7, basta você pegar o 7 e multiplicar por quanto? Por 6. A mesma coisa você vai fazer com o y. Deixa eu voltar bem aqui. Não é que você vai pegar o 42, me fazendo aqui melhor entender, não é que você vai pegar o 42 e vai multiplicar por 6. Corrigindo, se você está no 7 e quer chegar no 42, você vai multiplicar o 7 por 6, ok? Então, para manter a igualdade, o número que você multiplicou lá pelo 7, você também vai ter que multiplicar aqui pelo consequente, que é o 6. Então, 6 vezes 6, o valor aí que resta para o y é 36. Tranquilo? Aplicação aí de razão para você descobrir ali um valor desconhecido. Então, se o maior valor era 42, e nós percebemos aqui na razão dada que 7 é o maior valor, nós vamos chegar à conclusão aqui que 42 vai ser o antecedente nessa razão dos valores desconhecidos, igual como 7 é o antecedente lá na razão que nós conhecemos os dois valores. De 7 passou para 42, então 7 foi multiplicado por quanto? Por 6. Para manter a igualdade, o 6 também vai ser multiplicado por 6 e o valor do y aí só pode ser 36. Mais um exemplo aí de razão para você fixar melhor, tudo bem? Qual é a razão entre os seguintes números? 1/2 e 3/4. Perceba que eles aqui não estão aí na forma de razão, não são razão. Mas o exemplo pede o quê? Que se determine a razão entre eles. Ou seja, nós vamos ter que calcular a razão deste número para o outro. Pronto.
escrevi aqui a fração, ok? A razão, ó, este número está para o de baixo. Só que, olhando, nós já identificamos o quê? São duas frações aí que estão sendo divididas. Quando nós temos divisão entre duas frações, o que é que nós fazemos? Repetimos a primeira e multiplicamos por quem? Pelo contrário, pelo inverso da segunda. Se era 3/4, o inverso vai ficar 4/3. Então, aqui, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Então, a razão entre esses dois números dados aqui será quem? 4 está para 6. Tudo bem? Então, nós vimos aí exemplos de razão, diferentes exemplos, como calcular, não é? Manter ali um pouquinho do raciocínio lógico naquela questão do 7/42 para chegar ali no valor do y. Mas a razão, ela se faz presente também ali na proporção. A proporção está ligada diretamente à razão, pelo que você vai ver agora aí na sua tela. Observe que proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Então, já que você já sabe o que é uma razão, a dificuldade em proporção nem vai existir. Então, sejam A, B, C e D, quantidades ali diferentes de zero, ou seja, eles podem ser qualquer valor menos o zero, ok? E uma proporção usando essas quantidades é representada como? Não esqueça que proporção é a igualdade entre duas razões. Então, foi montada aqui a razão entre A e B, A está para B, assim como C está para D. E a igualdade entre essas duas razões aí, nós temos o quê? Uma proporção. Entendeu? Então, para fixar melhor para você, isso indica o quê? Que a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. As quantidades A e D são chamadas de extremos da proporção, enquanto as quantidades B e C são chamadas de meio. Mas para fixar melhor para você aí, para você entender com calma aí quem é extremo, quem é meio, perceba o seguinte: quando eu estou na proporção, eu posso representar desta forma que você visualiza aqui, como também eu posso representar da seguinte forma. Lembra que a razão pode também ser escrita nessa forma usando dois pontos? Então, a proporção também. Então, A está para B, assim como C está para D. Agora vai ficar fácil você visualizar. Quais são aí, não é, as letras que estão justamente no extremo? As letras que estão ali mais para a parte de fora? O A e o D. Então, A e D é chamado de extremo. Quem é que está ali mais no meio, mais guardadinho, mais próximo ali da igualdade? O B e o C. Então, eles vão ser chamados de meios. Então, A e D são os extremos, B e C serão chamados de quem? De meios. Tranquilo? Conseguiu visualizar então? Então, aqui avançando no nosso estudo de proporção, chegamos aí às propriedades das proporções, que também são reflexiva, simétrica, transitiva, como nós vimos lá no estudo da razão. Mas entre as propriedades das proporções, existe uma que é chamada de propriedade fundamental da proporção, ou, de acordo com alguns autores aí na matemática, propriedade do produto cruzado. E essa propriedade aqui, no estudo das proporções, é fundamental, é importante, é vital. Por quê? Porque é ela que vai ali nos ajudar a verificar se a igualdade entre duas razões de fato forma uma proporção, não é? E também, se um dos valores envolvidos ali na igualdade for desconhecida, é essa propriedade aqui, ó, que vai nos ajudar a calcular o valor desconhecido. Tudo bem? Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios em uma proporção.
A multiplicado por D tem o mesmo resultado de B multiplicado por C. Então, se essa igualdade de fato aí for confirmada, aí nós podemos afirmar que essas duas razões, sim, formam uma proporção. Mas para você fixar melhor esse conteúdo, visualizar tudo que você leu aqui junto comigo, tudo que eu estou explicando para você, observe aí o exemplo, tudo bem? Nós temos aí a igualdade entre duas razões e nós vamos verificar aí pela propriedade fundamental da proporção, não é? Se elas formam mesmo uma proporção, se essa igualdade aí realmente se confirma. Então, 1 vai ser multiplicado por 6 e 2 vai ser multiplicado por 3. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, esta igualdade aqui, nós afirmamos seguramente que é uma proporção. Ficou difícil? Ficou trabalhoso? Vamos fazer aqui mais exemplos para você entender melhor. Nós vamos ter a seguinte igualdade agora. X está para 8, assim como 15 está para 24. Será que essa igualdade forma uma proporção? Quando é que a igualdade entre duas razões aí vai formar uma proporção? Quando nós obtivermos esta multiplicação aqui com resultados iguais. Multiplicar cruzado. Ok? Então, vamos lá verificar. X vezes 24, não importa a ordem que não vai alterar o resultado, é 24x. 8 vezes 15 vai dar 120. Então, nós queremos aqui descobrir o valor do x para saber se essa igualdade de fato é uma proporção. Então, se você quer descobrir aí o valor do x, o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar ele sozinho. O 24 está multiplicando. Como nós queremos deixar aí só o x, o 24 vai passar para o outro lado da igualdade, operação contrária. A operação contrária da multiplicação, quem é? Exatamente isso, a divisão. Só que o 24, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo quem já está lá, tá? Ele não vai passar sendo dividido, não é o 24 que vai ser dividido por alguém, não. No caso, 120, não é. O 120 já está lá. O número que vier é que vai dividir ali o 120. Então, fazendo essa divisão, o resultado encontrado para o valor do x aí é 5. Então, isso nos afirma o seguinte, que se aqui no lugar do x nós colocarmos o 5, essa igualdade aqui vai ser válida. Vamos então lá verificar? X sobre 8, 5 sobre 8, é igual a 15, 24. 5 está para 8, assim como 15 está para 24. Professora, mas não são iguais não, porque aqui eu tenho 5, lá eu tenho 15. Aqui eu tenho 8, lá eu tenho o 24. Tranquilo, mas se você multiplicar aqui cruzado, 5 vezes 24, o resultado vai ser o mesmo que 8 vezes 15. Nós vamos ficar com 120 igual a 120. Resultado igual? Então, esta igualdade aí, de fato, é uma proporção. Então, aqui nós já resolvemos duas situações. Nós confirmamos que a igualdade forma ali uma proporção, a igualdade entre duas razões, e também nós descobrimos logo ali um valor desconhecido, usando a propriedade fundamental das proporções. Tudo bem? Para fixar melhor aí para você, mais um exemplo. Agora, 35 está para 25, assim como 30 está para x. Já é afirmado aqui que essa igualdade é uma proporção. E o que é que se quer determinar nesse segundo exemplo aqui? Se a igualdade já é uma proporção, quer que se determine ali o valor desconhecido, o valor do x.
Qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para conhecer, para determinar aí o valor do X? A propriedade aí fundamental, ou do produto cruzado, certo? Produto cruzado, você aí vai multiplicar em forma de X. E vai ficar 35 multiplicado por X, assim como 25 multiplicado por 30. O valor do X será resultado desta multiplicação aqui, 25 multiplicado por 30, certo? Dividido por quem? Por 35. Fazendo as multiplicações, fazendo ali a simplificação, nós vamos chegar no valor do X, que é 150 sobre 7. Então, é mais aí uma aplicação da proporção para se determinar o valor desconhecido, tudo bem? E também usar ali quem? A propriedade fundamental das proporções. Mas para fixar melhor, e até um exemplo assim que talvez lhe deixe meio inseguro na hora de resolver, porque justamente vai aparecer aí uma adição compondo uma das razões, é esse aí. Mas nós vamos resolver juntos. Ele já diz que é uma proporção e ele quer que se determine quem? O valor do X. Se já é uma proporção, seguramente você já vai aplicar ali a propriedade fundamental. O que é a propriedade fundamental? Nos diz, multiplique cruzado. Então, o 3 vai multiplicar por quem? Por X mais 1. Só que eu chamo a atenção dos senhores aqui. X mais 1, ele está ali fazendo o papel de só um número. Então, se você deixar na forma como está, se entende que o 3 vai multiplicar só pelo X, mas não é isso. O 3 tem que multiplicar por todo mundo que está aqui em cima. Quem é que vai nos auxiliar? É o parêntese. 3 vai multiplicar por ele e o 5 vai multiplicar por X. Todas as vezes que a multiplicação envolve ali parêntese, quem é que eu tenho que aplicar? Você tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, o 3 vai multiplicar pelo X e o 3 vai multiplicar pelo 1, ok? Quem é que está faltando bem aqui no meio? Quem falta aqui no meio é o sinal. Então, o sinal do 3 é igual ao sinal do X. O sinal não vai mudar. O sinal do 3 é igualzinho ao sinal do 1. São positivos. Então, para cá vem o sinal positivo. Tudo bem? Continuando aí a nossa resolução, 5x. Então, aqui nós teremos 3x mais 3 igual a 5x. Resolvendo esta equação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos concentrar de um lado quem tem aí o x, a letra, e do outro lado quem não tem a letra. Aí sempre surge a pergunta, professora, quem tem ali a letrinha tem que ficar sempre à esquerda? Não necessariamente. Pode também ficar à direita, que é como nós vamos resolver agora. Quem é que tem a letra aqui? É o 3, 3x. Então, o 3 que não possui a letra vai ficar. E o 3x vai mudar de lado. Vai para o mesmo membro que quem? Que o 5x. Só que quando ele passar lá para o outro lado da igualdade, o sinal dele vai mudar. Então, se ele é positivo, ele vai passar negativo. 3 é igual a 5 menos 3, 2. 2x. Quem é que nós queremos achar mesmo? Lembra? O valor do x. Então, este 2 que está acompanhando aí, vai ter que sair. Vai passar para o outro lado, para o outro membro aí, o quê? Operação inversa, que ele está aí. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo ali o 3. Então, assim, nós chegamos aí ao valor do x. Preciso fazer a divisão ali entre o 3 e o 2? Não necessariamente. Se você deixar aí na forma fracionária, também a resposta está certa.
Tudo bem? Então, aí, né, estudamos razão, proporção, vocês conheceram as propriedades, vocês viram aí no estudo da proporção a aplicação da propriedade fundamental e pronto, você agora consegue resolver tranquilamente, não é? Seguramente aí qualquer questão que envolva proporção. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.